Eu sempre, antes de dormir, eu gosto de ler um pouquinho as notícias e tal. Então, ontem, eu abri o aplicativo da Folha e eu estava dando uma olhada, né, nas notícias que tinham saído, nos artigos, nas manchetes, etc. E aí, eu vi esta manchete aqui. Sim, saiu a lista da Forbes com as 10 maiores fortunas do Brasil. Os 10 bilionários do nosso país. E se a gente for somar tudo que essas 10 pessoas têm de patrimônio, isso dá 1,6 trilhão de reais. Fazendo uma continha básica, hoje a gente tem em torno de 220 habitantes aqui no Brasil. Isso dá em torno de 69 milhões de famílias. Se a gente for dividir esse 1,6 trilhão por 69 milhões de famílias, isso dá mais ou menos 23 mil reais por família. E dando uma olhada nessa lista, a gente pode considerar algumas pessoas. Essa daqui é a lista completa. Vocês também podem olhar, ver no site da Folha, enfim, ver em outras manchetes também, de outros jornais. Mas, se a gente for parar para analisar, só as 5 primeiras pessoas, então a gente tem o número 1, que é o Safra. O Safra, ele é filho de libanês, ele vem de uma família libanesa bastante rica, ou seja, herdeiro, e ele veio para cá, abriu um banco. Hoje, ele tem a maior fortuna do Brasil, com 119 bilhões de reais. Em segundo lugar, está o Lema, que também é herdeiro e tem uma fortuna de 91 bilhões. Em terceiro lugar, está o Saverin. O Saverin, ele tem uma situação peculiar. Por quê? O Saverin, ele é sócio do Facebook. Não sei se vocês já viram aquele filme, A Rede Social. Por sinal, eu recomendo para vocês. Mas no filme mostra muito da treta que aconteceu entre o Zuckerberg e o Saverin, né? Porque o Saverin, ele participou da criação do Facebook e não foi considerado. E ele teve que entrar em processo e tal, acabou ganhando e hoje ele tem a terceira maior fortuna do Brasil, com um patrimônio de 68 bilhões de reais. Em quarto lugar, a gente tem o Herman. O Herman, classe média, estudou na UFRJ, estudou no Santo Inácio, morador do Leblon, e tem um patrimônio de 54 bilhões de reais. Em quinto, a gente tem o Sicupira, outro de classe média também, filho de funcionário público, e que tem um patrimônio de 42 bilhões de reais. Eu vou mostrar aqui a cara de cada um deles. Vocês veem alguma semelhança? Se a gente for somar só esses 5, dá 374 bilhões de reais em patrimônio concentrado na mão de 5 pessoas. Somente 5 pessoas. E eu falando dessa notícia toda, essa notícia ela saiu justamente um dia após esta notícia aqui. Essa notícia aqui, ela fala que a fome no Brasil aumentou nos últimos 5 anos. Vocês conseguem lembrar o que aconteceu em 2015? Mas por que eu estou trazendo isso daqui à tona? Hoje, a gente tem 10 milhões de pessoas com fome. 10 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Tudo isso, ela vai gerar uma discussão que é muito importante e que está sempre em voga, mas que eu gostaria de trazer novamente para vocês, que é a questão da taxação das grandes fortunas. Essa discussão ela já ocorre há bastante tempo. Inclusive, muitos candidatos propõem isso há bastante tempo. Se a gente tem muita renda concentrada na mão de poucas pessoas, isso significa que a maior parte da população não tem acesso a dinheiro. E a gente está falando aqui de imposto de renda. A gente está falando aqui de imposto em relação à fortuna. Que, se você for parar para analisar, o tamanho da renda deles, o que eles pagariam de imposto, não ia fazer diferença para eles, mas ia fazer muita diferença para as pessoas que iam receber nos programas de transferência de renda. E isso tudo nesse turbilhão, nessas duas notícias acontecem, inclusive, na mesma semana que essa notícia sai, que justamente está em discussão a questão do perdão das dívidas das igrejas. Por quê? Muitas igrejas não pagaram impostos há bastante tempo e, com isso, acabam tendo muita dívida com o governo. Na verdade, trazendo um pouquinho para a realidade, para a minha expertise, que é a história, isso sempre aconteceu no Brasil. A parcela mais rica da população sempre teve poder, inclusive poder político. Se a gente for parar para contar, por exemplo, durante a colônia, quem mandava no Brasil, quem tinha poder realmente de decisão, não era o governador geral, e sim os grandes senhores de engenho. Se a gente for pensar no Império e também na Primeira República, lá no começo da República, quem mandava no Brasil eram os barões de café, principalmente a elite cafeeira de São Paulo. Inclusive, se não fosse por essa elite cafeeira, a gente não seria República hoje. Por quê? Os militares eles só conseguiram dar um golpe em 1889 com o apoio
da burguesia paulista, com o apoio desses cafeeiros, dessa elite cafeeira. Então, hoje a gente tem essa lista de bilionários que acabou de sair, a gente tem as igrejas, que também são ricas, a gente tem os grandes pecuaristas, agropecuaristas, que a gente pode falar, e uma renda extremamente concentrada na mão de poucos. Eu sei que isso que eu falo pode parecer lugar comum, mas é sempre importante a gente trazer de volta à tona esse tipo de discussão. Por quê? Principalmente esse ano, que é ano de eleição, são eleições municipais, pode parecer que não tem muito a ver, mas tem sim. Por quê? Tanto o prefeito quanto os vereadores, eles são os mais próximos da gente. São aqueles cargos que a gente consegue cobrar melhor. O trabalho deles afeta diretamente o nosso dia a dia. Então, galera, eu queria trazer novamente essa discussão à tona para que vocês pensem, para que vocês considerem quem vocês vão eleger em novembro, nas eleições municipais, tanto para prefeito quanto para vereador. Pesquisem sobre seus governantes, se eles têm propostas que ajudam a melhorar a qualidade de vida da população, da comunidade em que você mora. E é por isso que eu queria deixar essa reflexão para vocês. Então, beijo. Segunda-feira tem vídeo novo lá no canal. Não percam. Beijo.